Este é o mapa mental predileto para mim, para ensinar a técnica organizada de estudos com os mapas mentais. Ele tem as ideias básicas de tudo e a gente vai fazer ele na forma de apresentação, como eu fiz a apresentação passada. A primeira ideia para você aprender qualquer coisa é ter uma visão global. É você enxergar o quebra-cabeça. É você estudar como você faz ao ler uma revista. Você folheia ela, vai às vezes num tópico que te interessa. Essa visão global é uma visão panorâmica, tá? Do assunto todo. Você pode folhear o livro, olhar o sumário, etc. Essa é a base do interesse, de você criar perguntas, procurar soluções, enxergar o quebra-cabeça inteiro para depois separar as partes, que vai ser a próxima etapa. Tá? Então vamos lá. Ó. Sumário, né? O resumo, o índice, é como se fosse uma visão de helicóptero. Depois as ilustrações, para criar o nosso interesse. Você não para ler, você está só folheando, tendo uma visão global. Os tópicos, que também chamam atenção num capítulo ou num livro, propriamente dito, capítulos, etc. Outra coisa importantíssima, definir o tempo e a quantidade. Isso é uma coisa muito psicológica. Se você vai ter que estudar um livro gigante, você vai arrumar todas as desculpas para não estudar. Você fala, não, eu vou estudar 3 páginas, meia hora. Beleza, eu começo. Senão, não começo. Então, qual que é a ideia? A primeira ideia é que é psicológico. Se eu vejo esse volume todo que eu tenho que estudar esse ano, eu fico maluco. Nem começo. Mas se eu falo assim, um pouquinho por dia, no final do ano a gente vai ter lido tudo isso aí, tá? Um aluno mais velho, lógico, né? Depois, fazer uma marcação do início e do final. Olha que legal. Você põe a página no início, no final, são 3 páginas só que eu tenho que ler. Isso também fica bacana. Você pode pôr até uma foto de uma pessoa que você gosta na página final, fala, quando eu chegar lá, eu vou dar um beijo na foto. Né? Tem um amigo que fazia isso. Uma outra coisa, aqui está o início e o final, que a gente acabou de falar. E aqui uma ideia interessante, né? Se a gente fizer 20 minutos de leitura por dia, a gente vai ler aproximadamente de 30 a 50 livros, conforme o tamanho dos livros, por ano. Isso dá uma mudança gigantesca na nossa vida, né? No nosso aprendizado. Então aqui está uma pilha de livros que seria o que a gente estaria lendo por ano, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, 50 livros por ano, aquela ideia que a gente falou. Depois, um mapa mental prévio. A gente faz aquele rabisco que eu expliquei da vez passada, com as ideias, anotar o que a gente já sabe, né? Em forma de mapa mental, palavras-chave, já sei desse assunto, isso, eu anoto. Faço perguntas, né? Por que eu vou aprender isso? Como eu vou aprender? Quanto tempo eu vou dedicar a isso? Né? Isso é o prévio, é o aquecimento do cérebro. Organizar, aqui vem a ideia do mapa mental de novo, tá vendo? Para planejar, para organizar, para criar, para fazer todas essas coisas aqui. Tudo isso serve um mapa mental. Inclusive para preparar essa aulinha que nós estamos fazendo agora, de como estudar com mapas mentais, certo? Organizar os objetivos, as etapas, tá vendo? A sequência para chegar lá em cima. Depois, aqui nas próprias salas de aula, a gente pode fazer isso, né? Vai anotando, rabiscando, pintando, essas pinturas podem ser feitas depois, e aí depois para estudar em casa fica muito mais tranquilo, tá certo? A outra ideia para aprofundar é a gente aprofundar a compreensão, as associações, etc. A gente dá um tempo. Qual que é essa ideia do gestalt? Gestalt é que o nosso cérebro completa aquilo que a gente não vê, tá certo? Não vou explicar muito isso, mas a ideia é que a gente tem uma visão prévia e depois o nosso cérebro processando, fazendo associações, vai destrinchando as ideias. E quando a gente faz mapa mental, a gente usa os dois lados do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. É interessante, né? Aí a gente faz um novo mapa mental, aí organizado, caprichado, bonito, né? Esse aqui é um dos jardins mais bonitos do mundo, tá? Atraente, para a gente querer dar uma olhada nele. E aí vem aquela ideia que a gente já falou antes, de ensinar o conteúdo, né? Aqui está um pai ensinando, pescando com o filho. A ideia não é ensinar a pescar. A ideia é mostrar o valor da pescaria, para que o filho queira aprender a estudar, queira aprender a pescar, desculpa, né? Então a gente ensina os objetivos, né? Os objetivos do livro, objetivos do assunto, objetivos dos principais, etc. Depois, o que é mais importante, os elementos-chave, que estão as coisas de matemática, de geografia, de corpo humano, etc. A validação,
E depois as historinhas, tá? Exemplos. Então, quais são as 4 ideias de ensinar alguma coisa? Nós vamos falar disso num outro vídeo, mas essas 4 ideias fundamentais. Qual que é o objetivo desse aprendizado? Por que que isso é importante? Onde é que eu posso usar na minha vida? Quando que eu vou usar isso no futuro? Por que que isso serve de base para o quê, etc. e tal. Quais são os pontos principais? 3 ou 4 pontos principais. São as coisas que vão me ajudar a lembrar daquilo. A validação, o que que prova que isso é verdade, né? Como é que se comprovou que isso funciona? Como é que eu posso ensinar isso para alguém? E depois os exemplos, que seriam historinhas. A melhor maneira de a gente aprender é com historinhas. Então, se o professor conta uma história, essa história você vai lembrar. Talvez você não lembre do conteúdo, mas a história você lembra. Então, isso é fundamental. E por último, vem a ideia do ensinar o que aprendeu. Tá? A ensinar com poucas palavras, depois a parte da fixação, desculpa. A fixação é aquilo que a gente já falou anteriormente, né? A gente esquece 80% do que aprendeu, tá vendo aqui? Começa aqui no quase zero, no mesmo dia. O cérebro tem essa habilidade de descartar o que não é importante. E o que é importante? Aquilo que a gente fala para ele que é importante. Ou que tem uma carga emocional grande, ou uma coisa que a gente revisa, que fala, ó, isso é importante, eu vou ver de novo, vou ver de novo. Então a gente estuda no dia, dá uma olhadinha no dia seguinte, outra daí uma semana, outra daí um mês. E aí não esquece mais. E como é que a gente dá essa olhadinha? Olhando o mapa mental. Essa revisão no mapa mental ela dura 1 minuto, 2 minutos. 2 minutos no início, para a gente conseguir lembrar, até ensinar com o mapa mental para alguém, né? Para o nosso pai, para o nosso irmão, ou para a gente mesmo. E depois passa a ser de 1 minuto mais ou menos, né? Uma coisa assim super tranquila. Vocês viram como é que a gente fez esse mapa mental aqui? Foi de uma maneira bem assim rápida, um conteúdo denso, vale a pena vocês assistirem de novo. E aqui está uma visão global do estudo, tá vendo? A visão global, tempo e a quantidade, mapa mental prévio, né? Aprofundar o conteúdo, que é o estudo mesmo, né? A ideia da eureka aqui, do desvendar um novelo, etc., que a gente mostrou. Depois, o ensinar o que aprendeu, aqui é o resumo de tudo, né? E depois a fixação na memória, que são as revisões. Tá vendo que bacana?